E aí, pessoas que se elegeram para o terceiro mandato e não são o Luiz Inácio Lula da Silva, tudo bem com vocês? Ó, eu caí nesse vídeo aqui do João falando sobre o Xi Jinping. Eu não assisti essa live porque não tem tempo, gente, não dá. É muita coisa, é aula de chinês, é vídeo, é trabalho, é viagem, sem condição. Eu sou obrigado a ver corte daqui, corte de lá, e tem coisa que eu só consigo assistir quando eu faço os reacts, que é o caso de react de react. Essa é a minha vida. Mas vamos ver aí o João falando no Desaforo de São Paulo sobre o Xi Jinping. Até que ponto o Xi, a figura do Xi, que aí é um príncipe, né? O pai do Xi teve uma importância muito grande na Revolução e depois como alguém, inclusive, que foi rebaixado pela Revolução Cultural, depois Sim, teve importância construindo 3 vezes. Schengen. Como é que você vê o Xi? É a primeira vez que eu vejo o Hugo. Eu já troquei ideia com ele no Twitter e no Discord, mas é a primeira vez que eu vejo ele. Eu acho o Xi Jinping o líder político mais habilidoso que a gente tem hoje capitaneando algum país. Acho ele extremamente habilidoso e acho que ele consegue ideologicamente flertar com todo. E pulei aqui. O líder político mais habilidoso que a gente tem hoje capitaneando algum país. Acho ele extremamente habilidoso e acho que ele consegue ideologicamente flertar com todos. Né? Os discursos do Xi, que eu acredito que sejam de fato do Xi, eles são absurdamente bem escritos para qualquer um dos lados achar, falar assim, ó, agora ele está nos defendendo, ó, agora ele está nos defendendo. Às vezes a chegar no ponto de, tipo assim, num parágrafo ele fala uma coisa que você fala assim, porra, isso é mal puro. 2 parágrafos para baixo, ele fala uma coisa que o cara fala, porra, isso é dengue puro, sabe? Então, assim, o cara que é fã do dengue fica aqui, o cara que é fã do mal fica aqui, ou o cara que tá olhando mal fica puto. Mas ainda assim, o Xi tem uma habilidade política gigantesca. Agora, o Xi, ele não chegou dando pancada só. O Xi cresceu dentro do partido, mas cresceu dentro do partido também, abrindo flancos para que aqueles por qual ele estava sendo ultrapassado pudessem ter um lugar aonde viver. Né? Tanto é que você tem um cara igual o Liu Keqiang, responsável por relações exteriores na presidência da China. Né? Então, assim, E o Li Keqiang é uma ala mais liberal do partido, é ligado com o pessoal de Xangai, é outra fita, né? O Xi Jinping é muito mais à esquerda do partido, né? Ele que está trazendo a China de volta para essa esquerda. A gente tem que entender que o Xi, além de tudo, é um excelente conciliador dentro do próprio Partido Comunista Chinês. Caso não fosse, né, ele não se manteria da forma que ele vem se mantendo, com a qualidade que ele vem se mantendo e passando por tudo que ele passou. Mas assim, né, o pessoal que trabalha comigo diz que ele prendeu muita gente por corrupção e não era bem só corrupção. Né? E aí nesse processo foi inclusive o cara que deu a ideia dele se reeleger, dele mudar a Constituição para se eleger de novo, um cara de Chongqing que também estava crescendo muito, que se considerava que ele poderia ser o sucessor do Xi. Então, e a gente viu no último congresso do partido que ele levou só os peixes dele agora, né? Então ele está muito mais forte do que ele estava antes. E aí eu não estou fazendo juízo de valor, mas simplesmente o que é o que aconteceu, né? Agora, ele também passa por tudo que ele passou por causa das construções que vieram antes, né? Então, assim, o Xi, ele recebeu algo muito avançado para ele colher certos frutos que foram possíveis. Então, quando a gente pensa, né, a questão da eliminação da pobreza extrema, né, vamos pensar, eu sei que minha câmera está invertida, então fica péssimo de ver, né, o mapinha da China, né, você tem desse lado de cá. Eu estou tentando pensar invertido para fazer aqui, né, as zonas exclusivas, tal, o lugar que está mais desenvolvido. E aqui nesse canto, aqui no Alto Xinjiang, Mongólia Interior, tal, aqui a parte que está mais para trás, digamos assim, né? Essa versão de capitais que se fez
do que era mais desenvolvido da China para os lugares que eram menos desenvolvidos da China também se deu ao mesmo tempo em que se empoderou muito mais boa parte das empresas chinesas, por mais que sejam controladas pelo Estado, a fazer cada vez mais ações mais agressivas no exterior. E aí eu não estou falando simplesmente das inversões que são feitas, né, em questão de capital produtivo. Eu não estou falando de ir para um lugar e fazer uma obra. Eu estou falando de a quantidade de assets, a quantidade de hostile takeovers, a quantidade de capital chinês que foi entrando nos outros sistemas ao mesmo tempo que foi sendo disparado a moeda da China do dólar. O que permite um controle interno que não é todo país que tem. Né? Se a gente voltar um pouco mais para trás e for pensar o que foi a crise do subprime, na crise do subprime, o que a China fez? A China usou em 3 anos mais concreto dentro da China que a humanidade usou no século. Esse dinheiro veio da onde, pensa, né? o grau que isso significa. Então, assim, o fato da China ter começado desde o final da década de 70, começo da década de 80, a investir pesado em tecnologia, é o que permite a China agora estar capitaneando a revolução do 5G e já pensando em 6G. A gente vê isso do concreto em obras gigantescas. Tipo a ponte que vai acho que de Zhuhai para Macau, Zhuhai, Hong Kong e Macau, que tem 40 quilômetros, um negócio assim. E túnel, e ponte, ferrovia, agora trem-bala já chega em todas as cidades acima de 500 mil habitantes, e agora dá para ir de trem daqui para Xinjiang, e eles fizeram uma linha que dá a volta no deserto, acho que uma parte do deserto de Gobi. É uns troços absurdos, assim, absurdo. A gente vê isso o tempo todo. Quando eu morava em Guangzhou, eu estava morando numa área que os caras me falaram que simplesmente não existia 6 anos atrás, era só banhado. E aí agora você vai lá, tem uma porrada de prédio. Uma porrada. É o que permite a China não só construir uma cidade gigantesca, sabe? Então, por exemplo, assim, eu esqueci agora o nome do aeroporto, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas assim, a China está construindo cidades que vão ser de fato totalmente habitadas pela estrutura que estão construindo em 2070. A China já não está mais planejando 5 anos, 10 anos, 15 anos. A China está olhando 50 anos para frente para fazer as suas construções. Por que ela está fazendo isso? Exatamente para sobreviver a essas coisas. Por quê? Porque ela está inserida num sistema que é global e que é capitalista. Então ela precisa. Mas em termos de população, de crescimento populacional, se eu não me engano, a China vai começar a retrair em alguns anos. Não é muito longe, não é 2070. Porque hoje é só Guangdong e uma outra província que tem mais nascimentos do que óbitos. Todas as outras províncias já têm mais óbitos do que nascimento. Que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, envelhecendo mais. A lei hoje para filhos já é 3 anos, pode ter até 3 filhos. E eles querem acabar com essa restrição para as pessoas terem quantos filhos quiserem, mas é caro ter filho e as pessoas querem investir em educação, viagem, etc. Assim, não que não possa ter os dois, mas ter filho sempre é um custo e complica um pouco mais para esse tipo de coisa. Então, eu não sei até onde esses planejamentos tão longos aí de cidades e tal realmente vão servir para alguma coisa se a população começar a cair. Ela precisa de sobreviver internamente e precisa de sobreviver externamente. Tanto que agora que ela tem esse parque gigantesco dentro dela, ela está investindo para fora. A China vai ligar o mundo inteiro. Por que a China vai ligar o mundo inteiro? Porque essa economia dela só vai se manter com o grau que ela é atrelada a esse comércio exterior se ela conseguir exportar esses capitais para fora. Né? E aí, nesse ponto, muitas vezes está sendo feito, nesse tipo de parceria que eu falei, que ao primeiro olhar é uma parceria completamente correta, estão dando tecnologia de ponta. Porra, o único país que fechou direto com a China 5G aqui foi a Bolívia. Você tem cientista boliviano desenvolvendo junto com os caras nas universidades. A China já lançou satélite do 6G ano passado para teste. Cidade dos caras lá.
qual país capitalista teria uma tecnologia de ponta e viraria para Bolívia e fala assim, vem para cá para desenvolver comigo? Não tem. Porém, se não obstante, na hora que você vai ver o que são as construções, as mineradoras, os parques que estão sendo construídos, Sim, você né? tem esse problema, que é qual o problema? Que é usar e abusar do próprio arcabouço legal interno. Por quê? Porque a Constituição chinesa não permite que você faça acordos desiguais, nem que você abuse da legislação dos outros. Mas ela não diz nada se a legislação dos outros for desigual. Né? Entende? E é nesse ponto, por exemplo, que você tem toda uma ala do partido que perdeu um poder internamente, né? Tanto que você está vendo o que está acontecendo. O salário do trabalhador chinês vem aumentando qualitativamente bastante nos últimos tempos. E não só a questão do salário, mas o poder de compra também, né? Porque a gente tem que sempre levar isso em consideração. O operador da fábrica que eu trabalho hoje ganha 6 mil por mês. 6 mil renminbi, 6 mil yuan. Renminbi e yuan é a mesma coisa. Mas os caras trabalham 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então é puxado. Fábrica normalmente é assim. A fábrica que eu trabalhava antes dava salário cerca de 7 mil e os caras tinham 2 dias de folga por mês. Então é puxado. A fábrica da Foxconn, que é aquela que teve as revoltas em Chongchun, eu esqueci o nome da cidade. Está oferecendo 13 mil yuan por mês, mais bônus e outras coisas, para poder levar a gente para lá, porque o povo não está querendo ir trabalhar. 13 mil yuan para operador, isso dá 10 mil reais quase, por mês, para montar iPhone. Então, esse é o nível, né, do que está crescendo. Aí, para vocês terem ideia, uma caixa de leite é 15 yuan. Um pacote de pão é 10 yuan. Se eu quiser comprar picanha aqui, vai sair, sei lá, 250 yuan. E o cara ganha 6 mil, o outro ganha 13, e é 250 para comprar uma peça de picanha. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. E tem picanha aqui, eu consigo comprar picanha brasileira, argentina, tem também. Então vocês têm a ideia do que o salário do cara consegue comprar. Né? A educação, que ainda é muito, muito, muito difícil na China, o acesso total e restrito à educação já melhorou muito. Né? Tem muita gente. Acesso à saúde os preços se popularizaram bastante. O Xi está investindo muito, e se eu não me engano, desde 2021, em saúde básica gratuita. Para quem paga o imposto, a gente tem um imposto aqui, tipo o INSS, uma parada assim, é um imposto de saúde, e aí eles têm a identidade deles, né? Eu tenho um papelzinho dizendo que eu pago esse imposto, e aí eu não preciso pagar por algumas coisas no hospital. Mas se eu for fazer um exame de sangue, por exemplo, eu tenho que ir no hospital, que aqui não tem laboratório avulso, né? Eu tenho que ir lá no hospital, eu tenho que pagar. Se eu fizer exame de sangue para controle de hemograma, por exemplo, sei lá, diabetes, eu tenho que pagar. Então, cirurgia, tem que pagar. Então, assim, você tem essas melhorias que estão sendo construídas e que eles falam lá. Você pega o 19º Congresso do Partido, os caras estão falando lá, vamos construir uma sociedade socialista moderadamente próspera até 2049. Entendemos por sociedade socialista moderadamente próspera uma sociedade cujos índices vão ser iguais ou maiores aos dos países do primeiro mundo. Essa é a ideia da China, fazer isso para dentro. Isso é o que o Xi está defendendo. O Xi está vendendo o peixe dele internamente ali na China, mas ao mesmo tempo ele entende que esse partido que cresceu esse tanto, essa China que cresceu esse tanto, precisa desse hub multimodal global para poder se inserir e está fazendo. Dá para ir de trem de carga, né? Não sei se tem trem de passageiros, agora uma curiosidade. Tem trem de carga que sai daqui de Guangzhou para a Europa. São 18 ou 19 dias. O trem consegue sair daqui, do sul da China, e chegar até a Europa. Né? E aí, assim, para além disso, tem umas coisas que são muito irônicas, né? Por exemplo, assim, os gastos militares da China subiram. Os gastos militares da China hoje são na faixa, acho que 200 trilhões de dólares, 200 bilhões de dólares, alguma coisa assim, por ano, né? Aí fizeram uma tabela e o New York Times estava chorando que os gastos da China são quase 3 vezes maiores que os da Inglaterra. Tem 10 pessoas na Inglaterra. A Inglaterra é uma ilhota desse tamanho. É. Né? O gasto norte-americano, ele é tipo 10 vezes maior que o da China.
Não, é 4 vezes maiores. Os Estados Unidos gastam aí 800 e alguma coisa bilhões de dólares por ano. Se a China gasta 200 e pouco, né, como o João falou, dá umas 4 vezes mais. Né? Bicho, como assim a Inglaterra tem este gasto militar que ela tem, sabe? Tipo assim, por quê? Porque os galeses são muito perigosos. O dia que o pessoal no país de Gales acordar, a Inglaterra tá fodida. Então, assim, a gente vê como que tem essas desigualdades e também a gente cobra de uma forma muito diferente. Né? Porque a gente está tão acostumado à miséria completa, total e recorrente que é o capitalismo, dia sim e dia também, que a gente já deixou de cobrar deles qualquer senso de realidade, de verdade, de veleidade no tratamento com as coisas. Então tem esses pontos que eu acho que também precisam ser levados em consideração. Tem áudio. Bom, eu assisto o João porque é a aula, né? Vocês veem que eu faço ali uma pontuação aqui, outra ali, mas no fim, cara, o João é um absurdo, né, cara? O que esse homem sabe, não só de China, mas de história. Se não me engano, o João fala 8 idiomas. É uma palhaçada. Aí, obrigado, né, João? Obrigado por mais essa aula.